Nas últimas horas, Donald Trump fez o discurso vitorioso em um salão lotado de apoiadores que passaram as últimas horas da noite comemorando, enquanto estados decisivos, conhecidos como estados pêndulos aqui no Brasil, eram anunciados dando vitória para Donald Trump, os primeiros dos quais foram Geórgia, Carolina do Norte, em seguida Pensilvânia. O malvadão e grosseiro Donald Trump venceu as eleições 2024 e se tornará oficialmente em janeiro de 2025 o 47º presidente dos Estados Unidos. Em seu discurso, Donald Trump disse que o país perdeu aquela coisinha chamada especial nos últimos 4 anos e disse que agora vamos fazer com que seja o melhor país que já foi. Um dos seus grandes temas políticos que Donald Trump abordou foi sobre a imigração ilegal e a guerra na Ucrânia. Donald Trump prometeu e deve fechar as fronteiras para imigrantes ilegais. Nos últimos 4 anos, os Estados Unidos se tornaram uma nação mais vulnerável. Isso porque com a entrada de imigrantes ilegais, entram consigo agentes de organizações terroristas que podem permanecer em sentinela por meses ou anos até causar um atentado terrorista. Sobre a guerra, Donald Trump prometeu repetidamente que acabaria com o conflito na Ucrânia em um dia e prometeu interromper a ajuda a Kiev. Os Estados Unidos são os principais apoiadores da Ucrânia quando se trata de financiamento em diversas áreas. Em setembro, durante encontro com Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, Zelensky elogiou o compromisso dos republicanos com a abordagem paz pela força em assuntos globais. Mas em uma frase reveladora, ele acrescentou: "Contamos com forte apoio bipartidário contínuo dos Estados Unidos para a Ucrânia." Apesar da insistência repetida do governo ucraniano ao longo da campanha eleitoral dos Estados Unidos de que tem apoio bipartidário em Washington, ficou claro que as perspectivas de uma vitória de Donald Trump pesava e muito sobre Kiev. O Partido Republicano de Trump bloqueou a ajuda à Ucrânia por mais de 9 meses em busca de negociações, de outubro de 2023 a abril de 2024, forçando Kiev a adotar novas estratégias de guerra e maiores diálogos, mas o principal não aconteceu: Joe Biden abrir conversações com Putin. A vitória de Donald Trump foi coroada e o presidente ucraniano Zelensky parabenizou Donald Trump ainda na noite de quarta-feira nos Estados Unidos por sua vitória impressionante nas eleições americanas e disse que espera que sua presidência traga uma paz justa para a Ucrânia. O segundo mandato de Donald Trump levanta questões sobre o apoio de longo prazo de Washington à Ucrânia, que se defendeu da invasão em grande escala da Rússia por quase 3 anos, já que o candidato republicano tinha sido altamente crítico à ajuda militar americana para Kiev pelos altos gastos e por não resolver a guerra. Zelensky escreveu em suas redes sociais que aprecia o comprometimento do presidente Trump com a abordagem paz pela força em assuntos globais. Este é exatamente o princípio que pode praticamente trazer a paz justa para a Ucrânia mais perto. O presidente ucraniano destacou também que, abre aspas, "esperamos uma era de Estados Unidos da América fortes sob a liderança decisiva do presidente Donald Trump. Contamos com um apoio bipartidário forte e contínuo para a Ucrânia nos Estados Unidos." Fecha aspas. Zelensky disse que Kiev estava comprometido em garantir paz e segurança de longo prazo na Europa e na comunidade transatlântica com o apoio dos aliados. O presidente ucraniano também se encontrou com Trump para conversas enquanto visitava os Estados Unidos em setembro deste ano. Ao lado de Zelensky, Trump elogiou a relação de trabalho que ele possui com o líder russo Vladimir Putin e reiterou que poderia resolver o conflito em 24 horas, sem dar muitos detalhes. Em seu discurso de vitória, Donald Trump disse que não vai iniciar guerra, vai parar guerra. De fato, durante o seu governo de 2017 a 2021, não houve nenhuma guerra. Pelo contrário, os Estados Unidos mantiveram suas ofensivas contra o ISIS. Sim, derrotando a organização na Síria e Iraque, mas que retornou no governo fraco de Joe Biden. Trump se aproximou de Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, e evitou conflitos maiores. Porque Trump pode então encerrar o conflito na Ucrânia a qualquer momento? O Kremlin reagiu com cautela na quarta-feira, após a vitória de Donald Trump no pleito eleitoral de 2024, dizendo que os Estados Unidos ainda eram um estado hostil
e que o tempo diria se a retórica de Trump sobre o fim da guerra na Ucrânia se traduziria em realidade. A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 desencadeou o maior confronto entre Moscou e o Ocidente desde a crise dos mísseis cubanos de 1962, quando a União Soviética e os Estados Unidos chegaram muito perto de uma guerra nuclear. Mas a verdade é que Trump pode encerrar o conflito pelas excelentes relações que possui com Vladimir Putin, datadas muito antes de se tornar presidente dos Estados Unidos pela primeira vez em 2016. Quando Trump lançou sua campanha antes da eleição presidencial de 2016, Putin se tornou um dos seus apoiadores internacionais mais expressivos e influentes. No comício, no início de 2016, Putin chamou Trump de gênio, uma afirmação que o próprio Trump repetiu nada menos que 8 vezes durante a sua campanha eleitoral. Donald Trump, apesar de boa relação com Putin, não pegou leve durante o seu governo com os russos. Em março de 2018, ele expulsou 60 diplomatas russos dos Estados Unidos e fechou o consulado do país em Seattle, em retaliação a um ataque com armas químicas apoiado pelo Kremlin no Reino Unido. Trump também aprovou um pedido ucraniano de ajuda letal, concordando em vender 47 milhões de dólares em mísseis antitanques Javelin, que havia sido recusada anteriormente pelo governo democrata de Barack Obama em 2014, o mesmo ano da anexação da Crimeia pelos russos. Com Trump no poder, esta será a oportunidade de estancar a sangria na guerra da Ucrânia e evitar assim uma terceira e última guerra mundial. Conto com a sua presença no meu novo canal Analytics sobre assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi restringido pelo YouTube. Então visite o canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.